Oi, eu sou a Gi, tô aqui hoje pra gente conversar sobre Salmos 39. Nesse capítulo, o salmista Davi fala sobre a angústia, sobre coisas que ele estava vivendo. E algo que eu achei muito interessante que ele fala no versículo 3 é assim: é, a angústia, no capítulo 2 ele fala assim: a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração, e então decidi falar. E aí ele conversa com Deus. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue fazer dessa forma, né? A gente acaba falando primeiro antes de conversar com Deus. E isso muitas vezes tira o foco de que Deus está no controle das situações, né? Acho que a gente precisa entender primeiro isso, o caminho que as coisas acontecem na nossa vida, né? Ele se sentiu angustiado, então foi o sentir. Depois ele pensou sobre o assunto e aquilo cresceu dentro dele. E por último ele decidiu falar. Muitas vezes também a gente acaba falando sobre as coisas e as angústias da nossa vida, do nosso dia a dia, mas acabamos falando para pessoas que não podem nos ajudar, que não podem colaborar melhorando ou resolvendo as situações pra gente. A gente muitas vezes desabafa demais, sendo que na verdade a gente deveria confiar mais em Deus. Não é uma missão fácil, não é, mas é algo que nos ajuda e com o tempo Deus vai nos fortalecendo. Quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais a gente entrega para Deus, mais ele nos fortalece. E um ponto importante que o salmista levanta nesse capítulo é que a nossa vida é tão curta, a nossa vida é tão passageira e muitas vezes as angústias aqui da terra, as coisas que a gente vive aqui, tira completamente o nosso foco do que é eterno, né? De coisas que são realmente importantes. E quando a gente fala sobre o que é eterno, ter o foco no eterno, não é deixar de viver as coisas boas aqui, mas sim viver isso de maneira completa. E o que são as coisas boas, por exemplo, é o amor, é o perdão, é a liberdade em Cristo que nós podemos viver. E tem várias outras coisas, deixa eu até ver aqui para ver se mais que se eu não tô esquecendo. Eu coloquei aqui viver em comunhão, isso é uma dádiva de Deus que ele dá para nós viver em comunhão, conversar, interagir com outras pessoas, demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas. Isso é uma dádiva linda que Deus nos dá todos os dias e que muitas vezes por essas angústias, essas ansiedades que a vida é, causa, né? Todo o sistema causa nas nossas vidas, nós perdemos isso. Nós perdemos o foco dessas coisas que são essenciais, que são realmente eternas e que vão nos direcionar a fortalecer em Deus para uma vida eterna. Quando as dificuldades vêm, nós devemos agir com sabedoria, e muitas vezes o silêncio é uma ferramenta importante diante dessas situações, porque a gente acaba expressando, quando a gente fala demais, a gente acaba expressando demais aquilo que estamos sentindo, que na verdade não é uma verdade, mas sim só um sentimento. Então, quando a gente fica em silêncio, isso é uma ferramenta importantíssima que Deus nos dá também, porque mesmo que para algumas pessoas isso possa parecer indiferença, é uma dádiva de Deus também, que demonstra misericórdia e graça, porque quando a gente fala demais, a gente acaba dando para a pessoa a liberdade de ter opiniões sobre o que está acontecendo conosco, sendo que, na verdade, a única pessoa que irá resolver isso de fato é o nosso Deus, né? E a sabedoria que ele dá para nós resolvermos, mas não outras pessoas. As outras pessoas podem ser usadas por Deus? Podem, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas e a lamentação que nós fazemos só são para despejar aquilo para fora. A angústia, óbvio que ela é muito grande, que ela é muito angustiante, que ela é muito intensa, mas nós devemos sempre nos lembrar que o primeiro e muitas vezes o único que deve ouvir nossas lamentações é o nosso Deus. E eu gostaria muito de convidar vocês a orar hoje, pedindo para Deus isso, pedindo para Deus
aliviar o nosso coração, aliviar as nossas angústias e que Ele possa trazer esse refrigério para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, obrigada, Senhor, por essa conversa tão importante sobre entender o lugar da lamentação, o lugar da reclamação, Senhor, e entender que o Senhor é o único que pode nos trazer o alívio, Pai, e a vida plena, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, acalma, Senhor, os corações, traz, Senhor, o refrigério, Pai, para essas almas, para as nossas almas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, seja conosco. Traz, Senhor, uma semana abençoada para as nossas vidas, que os nossos dias, Senhor, sejam plenos em Ti, Senhor, e que a gente se lembre, Pai, de focar no eterno, mas viver a plenitude do Senhor aqui na terra, Pai. Tudo de bom que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece aqui na terra também, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por ter assistido até aqui e eu espero vocês no próximo estudo.